Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa é a certeza que a tua igreja tem, ó Pai, que a nossa vida, ela está nas tuas mãos. Capítulo de número 53 do livro a qual escreve o profeta Isaías. Sabemos que Isaías vai tratar exclusivamente da pessoa do Messias, é conhecido também como profeta messiânico. Mas quando Isaías vai trazer esta profecia, o povo de Israel, ele andava distante do Senhor. Um povo que estava cada vez mais andando a passos largos para a distância do Senhor. E nós entendemos que o capítulo 53 continua a falar sobre o Messias, Jesus Cristo, que sofreria pelos pecados de toda a humanidade. Essa é uma profecia que vai causar espanto para o povo de Israel. Quem acreditaria que Deus decidiria salvar o mundo por meio de um servo humilde e sofredor, ao invés de um rei glorioso e majestoso? Quando nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o texto vai dizer que as pessoas, ao verem Jesus entrar montado em um pequeno jumentinho, não fizeram caso dele. Até mesmo debocharam: que negócio é esse? O que é isso? Israel estava esperando um rei que viesse em glória e majestade para tirar o povo da opressão dos romanos, para tirar o povo de uma crise econômica, para tirar o povo de uma crise religiosa. Aí eu pergunto para você: o cenário de hoje está diferente? Será que não existe uma crise econômica mundial? Não existe uma crise religiosa mundial? Ou também não existe uma opressão sobre um povo em toda a nossa terra? A profecia que foi feita há muitos anos, ela se repete a história hoje. E é o mesmo Messias que veio para Israel, é o mesmo Messias que se faz presente aqui para a igreja hoje. A ideia contradiz a perspectiva do orgulho humano e é a mentalidade do mundo. E é a mentalidade do mundo, na verdade. Mas Deus constantemente opera de formas e maneiras que não esperamos. A excelência da fortitude do Messias é exibida pela simplicidade da humildade, pelo sofrimento e pela misericórdia. E é dessa forma que eu vos apresento aquele que escolheu a cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não espere receber Jesus de uma forma como os judeus esperavam, mas receba Jesus como esse servo humilde que veio à terra, viveu como homem entre os homens, foi um homem que foi testado, foi provado, esperou o tempo certo para começar o seu ministério, cumprindo-se a profecia que morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Quando nós vemos a primeira indagação que é feita no capítulo 53, ele começa da seguinte forma: quem creu em nosso relato? Ou quem acreditou em nossa pregação? Ou quem ouviu a pregação? Quando Isaías vai trazer esta profecia, ele está dizendo que havia um povo a qual não havia acreditado, não havia depositado qualquer credibilidade que viria um Salvador para mudar a situação que ele se encontrava.
Porque existem três coisas que muitas das vezes as pessoas confundem: existe o pecado, a transgressão e a iniquidade. Talvez você diga isso é a mesma coisa. Não é, eles são diferentes. É cada estágio que a pessoa cada vez mais está aprofundada no pecado. Israel se encontrava em um momento de iniquidade. Estava no ápice do pecado. Estava no topo. Não é à toa que Deus traz esta repreensão a Israel. Quando nós analisamos o capítulo 1 e o verso de número 17 e 18, o que é que vai nos dizer a palavra do Senhor? Peço para o pessoal me ajudar aí, por favor. Ele diz assim: olha, aprendei a fazer o bem. Ponto e vírgula. Então o povo estava praticando o quê? Aquilo que era mal. Primeira coisa que eu preciso entender: que as minhas práticas ruins, elas têm que cessar. E ele continua dizendo: olha, praticai o que é reto. Então o povo estava fazendo o que era torpe. O povo estava se distanciando cada vez mais do Senhor. Ajudai o oprimido. O que o pessoal estava fazendo? Não estava fazendo nem caso do oprimido. Fazei justiça ao órfão. O povo operava de forma injusta. Tratai da causa das viúvas. As viúvas, elas tinham sido abandonadas. Quem tinha esse trabalho, você sabe que você estudando, você vai entender que os sacerdotes, os levitas, eles tinham essa preocupação. E até eles a perderam. Até a parte religiosa estava se perdendo. Só que o Senhor, Ele vai fazer uma coisa interessante com Israel. Ele vai chamar Israel para a conversa como um pai chama o seu filho. Em outra tradução, não vai estar arguindo. Ele vai dizer: vem cá, vamos trocar uma conversa. Vamos trocar uma ideia nós dois aqui. Vem cá. Ele está dizendo assim, ó: vinde então e arguime, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim: ei, vem cá, vamos conversar. Eu quero ter uma conversa contigo, porque a partir de hoje eu quero endireitar os teus caminhos. Eu quero ter uma conversa contigo, porque o que tu estás passando só irá cessar quando você entender essa conversa com o Senhor. Muitas das vezes, as ocasiões em que passamos e que sofremos, é porque nós não queremos dar ouvido à voz de Deus quando nos chama. E Deus faz de uma forma exclusiva. Não é em todo momento que você vê Deus chamando o povo para a conversa. Mas Ele chama Israel. E Ele diz: vem cá, vamos aqui conversar. E aí eu pergunto para você agora: qual foi a última vez que você se atentou a ouvir a voz de Deus para ter uma conversa com Ele? Porque muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor quer uma vida de intimidade conosco, uma vida de conversa, uma vida a qual você está ali com Ele todos os dias. E agora Ele vai trazer uma esperança para esse povo. Ele diz assim, ó: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos
como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor está dizendo para o povo: olha, o que vai nos separar, o que vai nos distanciar, o que vai fazer o bloqueio da ação de Deus sobre nossas vidas, é o pecado. Mas o Senhor está dizendo: ainda que você tenha pecado, se você crer, ele será perdoado. Se você acreditar no perdão do Senhor, você receberá graça sobre a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender uma coisa. No decorrer do texto você vai entender. Porque há enfermidades dentro de nossas vidas que só serão curadas quando nós entendemos o perdão de Deus e aprendemos a perdoar quem tem nos ofendido. Porque se nós não entendermos isso, as pessoas continuarão doentes, sem que elas nem percebam. Porque nós vamos tratar de doenças que são na alma, enfermidades que a humanidade ela tem vivenciado, presenciado e passado por isso. E nós entendemos o seguinte: Deus está chamando o povo para aprender a fazer aquilo que era correto.